Se a sua vida não está mudando, não é porque você não está tentando. É porque você está tentando mudar o externo, sem perceber que tudo o que é externo é uma consequência. E aqui vem a parte desconfortável. Você pode assistir a 1000 vídeos, ler livros, repetir afirmações, mas se o seu estado interno continuar o mesmo, sua vida está fadada a se repetir. Não é castigo, não é má sorte, é coerência. O mais impressionante é que você já está manifestando agora. O problema não é que você não saiba manifestar. O problema é que você está manifestando no automático. Esqueça tudo o que te disseram sobre manifestação por um segundo. Não existem várias leis, não existem segredos ocultos complicados, só existe uma. Você não manifesta o que quer, você manifesta o que é, e isso muda completamente o jogo. Porque então, já não importa o quanto você deseja algo. Se você não é uma pessoa alinhada com isso, você não vai conseguir sustentar, nem mesmo se conseguir por sorte. É como querer uma vida de disciplina, mas internamente ser um caos. Dura 2 dias, 3 se você estiver motivado e tiver dormido bem. Por que sua vida não muda, mesmo que você tente? É aqui que a maioria fica presa, porque acredita que está fazendo o trabalho, mas na verdade só está mudando a superfície. Pensam positivo, mas sentem medo, afirmam abundância, mas vivem na escassez. Dizem, tudo vai dar certo, mas duvidam o tempo todo. Isso não é coerência, é contradição, e o universo não responde ao que você diz, responde ao que você sustenta. É como tentar enganar alguém sorrindo, enquanto por dentro você está claramente incomodado. Assim dá para notar, e a vida também percebe isso. O seu problema não é a sua situação, é a identidade a partir da qual você está vivendo. Porque a sua identidade define suas decisões, define suas emoções, define o que você tolera, define o que você acredita ser possível. E aqui vem a parte interessante. Sua mente não busca o melhor para você, busca o que é familiar, mesmo que o familiar esteja te destruindo. Por isso, alguém pode reclamar da própria vida e ao mesmo tempo sabotar qualquer oportunidade de mudança. Não porque seja burro, mas porque está sendo coerente com quem é. Mas Jacobo Greenberg falava de algo fascinante. A realidade não é algo fixo, é um campo que responde à sua percepção. Você não está vendo o mundo como ele realmente é. Você está vendo o mundo como você é, e isso é desconfortável. Porque isso significa que você não pode culpar o exterior para sempre, mas também é libertador, porque então você realmente tem controle. Não sobre tudo o que acontece, mas sim sobre de onde você está vivendo isso. O erro que todos cometem. A maioria tenta manifestar assim: quero isso, desejo isso, vou atrair isso, mas a partir de uma frequência de não ter, e isso é fundamental. Porque toda vez que você deseja algo a partir da carência, você reforça a carência. É como pedir comida dizendo estou com fome, estou com fome, estou com fome, mas nunca comer. Em algum momento o problema já não é mais a comida. O que realmente é manifestar? Manifestar não é atrair coisas. É sustentar um estado tão coerente que a realidade não tem outra opção a não ser se alinhar, não porque seja mágica, mas porque tudo funciona por ressonância. Se você muda o sinal, muda o que recebe. Simples assim. E tão difícil assim. Como mudar sua frequência de verdade? É aqui que todos esperam o momento mágico, o faça isso e sua vida muda em 24 horas. O truque secreto, a técnica escondida, o hack definitivo não existe. E eu sei que isso não vende tanto, mas é o que funciona. Porque o que realmente existe é algo muito mais poderoso. Prática consciente não é espetacular, não é instantânea, mas é real. E quando você faz direito, é imparável. Vigie seu estado interno. Não os seus pensamentos soltos, não o que você diz de vez em quando, mas o seu estado base. Como você se sente o dia inteiro, quando ninguém está te vendo, quando você não está motivado, quando não está tentando fazer tudo certo. Bom, aí está a verdade, porque é isso que você está emitindo constantemente.
Vem algo que muitos não gostam de ouvir. Não importa se de manhã você diz, hoje vai ser. Grandes águias, depois você está estressado, reclamando, se comparando ou pensando que tudo está dando errado. A frequência dominante vence sempre. É como ir à academia por 10 minutos e depois passar 10 horas comendo mal. Não há mistério no resultado. E não se trata de se julgar, se trata de perceber, porque no momento em que você percebe, começa a ter poder. Quebre o piloto automático. A maioria vive no automático, reage sem pensar, responde do mesmo jeito de sempre, reclama das mesmas coisas, sente as mesmas coisas, dia após dia, e depois se pergunta por que a vida não muda, porque você não está mudando. E não digo isso como crítica, digo porque é normal. Sua mente foi projetada para repetir padrões, para economizar energia, para te manter no que é conhecido, mesmo que o conhecido seja o caos. Por isso comece a se observar. De verdade? Não superficialmente. Observe-se quando algo não sai como você quer. Observe-se quando alguém te incomoda. Observe-se quando sente ansiedade sem razão clara. Aí você está vendo sua frequência ao vivo, sem filtros, sem teoria. E não tente mudar isso imediatamente. Esse é o erro. Primeiro olhe para isso, porque tentar mudar algo que você não entende é como tentar consertar um carro de olhos fechados. Spoiler, não termina bem. Use seu corpo. Isso é fundamental e quase ninguém faz isso. Aqui está um atalho brutal que a maioria ignora completamente: seu corpo. Porque sua mente pode dizer, está tudo bem, estou tranquilo, confio no processo. Mas se você está curvado, com o maxilar tenso, respirando rápido e com o peito fechado, seu corpo está gritando outra coisa. E o campo responde a isso, não ao seu discurso motivacional. Por isso, mudar seu estado físico muda sua frequência mais rápido do que tentar se convencer com pensamentos. Experimente isso, endireite-se agora mesmo. Respire fundo, devagar, de forma controlada, relaxe os ombros. E fique assim por alguns segundos. Seu estado já mudou um pouco, sem pensar em nada, sem repetir frases. Só mudar o sinal é como trocar a antena de um rádio. Você não explica para o rádio que quer outra música, você muda a frequência. Pare de se criticar, sério, já chega. Esse ponto parece básico, mas é brutal. Porque a maioria das pessoas tem um diálogo interno que, se ouvisse de outra pessoa, bloquearia esse número imediatamente. Não sirvo, não sou suficiente, sempre acontece a mesma coisa comigo, nunca consigo. Imagine ter um amigo assim, todo dia te dizendo isso. Em uma semana você já busca desculpas para evitá-lo, mas essa voz permanece na sua cabeça, de graça, sem descanso, 24 horas. E o pior é que você acredita nela, não questiona, não para, aceita como verdade. E cada vez que repete, reforça a sua frequência. Não é só um pensamento, é uma programação. E aqui não se trata de se enganar com frases positivas falsas. Trata-se de cortar o abuso interno. Você não pode construir uma vida diferente. Falando com você mesmo como seu pior inimigo. Emoção. O acelerador. Este é o ponto onde tudo se torna real. Você pode pensar em algo 1000 vezes, mas se não sentir, não se integra, não desce, não transforma. A emoção é o que fixa a frequência, é o que dá peso, é o que dá direção. Por isso o medo é tão poderoso, porque não é só uma ideia. É uma experiência no corpo, e por isso te prende. Mas aqui vem o interessante, a gratidão, a crença, a calma, a segurança. Também são experiências, também são estados reais. Não são coisas bonitas, são frequências ativas. A diferença é que você não está acostumado a sustentá-las, porque o cérebro está treinado para detectar problemas, não para sustentar o bem-estar. Por isso, no começo parece estranho, artificial. Parece que está se enganando, mas não está. Ou você está se reeducando, é como quando você começa a ir à academia. Tudo dói, tudo incomoda, e você sente que não é para você. Até que um dia começa a ser natural, integração real, onde tudo se une. Aqui é onde a maioria falha,
porque tenta aplicar tudo isso separadamente, mas não funciona assim. Isso é um sistema, seu estado interno, seu corpo, seu diálogo interno, suas emoções. Tudo está conectado. Você não pode mudar um ignorando os outros. Mas quando você começa a alinhá-los, mesmo que seja só um pouco, algo muda. E esse algo já é suficiente para iniciar o processo. Você não precisa fazer perfeito. Você não precisa estar em alta vibração o dia todo. Só precisa parar de viver completamente no automático e começar aos poucos a escolher quem você está sendo, porque no final você não é o que você quer. Você está manifestando o que pratica ser todos os dias, e isso muda tudo. No entanto, antes de revelar para você a prática mais poderosa, escute. Eu sei que às vezes dá medo. Medo de continuar preso, de sentir que você faz de tudo e nada muda, de repetir os mesmos erros uma e outra vez. Mas existe uma maneira de quebrar esse ciclo. Audible te dá acesso a audiolivros longos, cheios de ensinamentos profundos e práticas reais que te ajudam a entender sua mente, suas emoções e sua energia. Você pode ouvi-los enquanto se desloca, enquanto relaxa, ou até mesmo antes de dormir. E sentir que pouco a pouco sua perspectiva muda, sua energia se eleva e sua vida começa a responder ao que você realmente deseja. São audiolivros que não são apenas ouvidos, são vividos. E o melhor, você tem 30 dias de teste gratuito. Alink.com na descrição. Ouça-os, conecte-se com cada palavra e deixe que sua frequência se transforme de dentro para fora. A prática mais poderosa, e ninguém a faz direito, antes de dormir, quando tudo se apaga, quando o barulho do dia diminui, quando você não está mais correndo, nem respondendo mensagens, nem pensando nas tarefas pendentes. Sua mente entra em um estado completamente diferente, mais aberta, mais receptiva, mais influenciável. É como se por alguns minutos as portas do subconsciente ficassem entreabertas. E aqui está o problema. A maioria desperdiça esse momento. Acaba dormindo com o celular na cara, assistindo a conteúdo aleatório, pensando em problemas, repassando tudo o que deu errado no dia, e depois se perguntam por que a vida deles não muda. É como programar mal o sistema, todas as noites, e por meses, por anos, e esperar resultados diferentes. Agora vem a parte importante. Nesse estado, você não precisa fazer muito. Na verdade, quanto mais você tenta forçar, pior funciona. Porque isso não se trata de repetir 1000 afirmações como um robô. Não é. Eu sou abundante, eu sou abundante, eu sou abundante. Enquanto por dentro você pensa, nem eu acredito nisso. Isso não funciona. Isso é como tentar convencer alguém gritando. Não gera coerência, gera resistência. Então, o que você faz? Faça algo muito mais simples e muito mais poderoso. Assuma que você já é essa pessoa. Mas entenda bem, não é imaginar um filme exagerado, não é se ver em uma mansão, com milhões, com uma vida perfeita, enquanto você sabe que isso não parece real. Isso cria distância. E sua mente percebe isso na hora. Isso vai por outro caminho, muito mais sutil, muito mais inteligente. Trata-se de sentir como algo normal, como se já fizesse parte de você, como se não fosse uma meta, mas sim uma identidade. Por exemplo, se você quer segurança, não se imagine discursando para milhares de pessoas, a menos que isso já seja natural para você. Comece por algo mais real. Como alguém confiante se sente no dia a dia? Como essa pessoa anda? Como essa pessoa responde? Como essa pessoa se sente consciente consigo mesmo, sozinho? Isso é o que você tem que começar a assumir. Se você quer abundância, não pense em milhões de uma vez, porque sua mente vai rir, literalmente. Não, mas você pode sentir isso. Eu estou tranquilo com a minha vida financeira. Confio que sempre encontro soluções. Não vivo sempre estressado por dinheiro. Isso já muda a sua frequência. Isso já é crível. Isso já começa a mover as coisas. Porque aqui está a chave que quase ninguém entende. O O subconsciente não responde ao exagerado, ele responde ao que é familiar.
E você está criando familiaridade. Não é fantasia. Agora, algo importante, não force. Sério, se você sentar aí dizendo eu tenho que sentir, eu tenho que sentir, eu tenho que sentir, você já está estragando tudo. Isso é ansiedade disfarçada de prática espiritual. E o subconsciente não responde bem à pressão, responde à naturalidade. Simplifique, deite-se, feche os olhos, respire um pouco mais devagar. E por alguns minutos, entre na sensação de que isso já faz parte de mim. Sem tensão, sem esforço, sem encenação. Pode ser algo muito sutil, quase imperceptível, mas isso já é suficiente. Porque você não está tentando impressionar ninguém. Você está reprogramando o seu estado interno. E aqui vem algo que vai explodir a sua cabeça. Você não precisa fazer perfeitamente. Você não precisa sentir intensamente. Você não precisa que seja mágico. Você precisa fazer de forma constante, porque isso funciona por acumulação, não por intensidade. É como ir à academia. No primeiro dia, nada muda. No segundo dia também não. Mas depois de semanas, algo começa a aparecer. E depois de meses, você já é outra pessoa. Isso é exatamente a mesma coisa, mas em um nível interno. Agora, e preste atenção nisso porque é fundamental. O que você sente antes de dormir continua trabalhando a noite toda. Sua mente não desliga, continua processando, continua organizando, continua reforçando padrões. Então você tem duas opções: continuar adormecendo com estresse, preocupação e barulho mental. Ou começar a dormir com uma identidade correta. Você não precisa de 30 minutos, você não precisa de uma rotina complicada. Às vezes 2 ou 3 minutos bem feitos valem mais do que todo um ritual mal feito. E aqui vem o detalhe final que faz a diferença. Não faça isso como algo que tenho que fazer. Faça isso como: isso é quem eu estou começando a ser. Porque no momento em que você transforma isso em obrigação, perde o poder. Mas quando você transforma isso em identidade, isso se integra. E um dia, sem perceber, você vai reagir de forma diferente. Vai pensar diferente, vai tomar decisões diferentes. E você vai dizer: não sei exatamente quando aconteceu, mas algo mudou. É aí que começa a verdadeira mudança. Não quando você entende, não quando você ouve. Quando você começa a fazer, mesmo antes de ver. Quando tudo começa a mudar, aí nada acontece. E isso desespera. Porque você quer resultados rápidos. Mas isso não é um aplicativo que você baixa, é uma mudança de identidade, e isso exige consistência. Mas um dia você começa a reagir diferente, começa a pensar diferente, começa a escolher diferente. E sem perceber, a sua realidade começa a mudar. Não de uma vez só, mas sim de forma inevitável. A verdade final, aquela que ninguém quer ouvir. Você precisa de mais informações, você precisa aplicar. Porque você pode entender isso perfeitamente e continuar vivendo do mesmo jeito. Isso acontece muito. Pessoas que sabem tudo, mas não mudam nada, porque saber não transforma. Ser. Sim. O universo não está te ignorando, ele está te refletindo. Você não está estagnado, você está sendo coerente com o seu estado atual. E no momento em que você muda isso, tudo começa a se reorganizar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou primeiro. Se você chegou até aqui, quero que faça algo simples. Escreva nos comentários: já sou essa frequência. Mas não como uma frase vazia. Leia, sinta. E acima de tudo, comece a agir como alguém que já é isso, porque é aí que deixa de ser teoria e começa a ser realidade.